Olá, mais uma aula do nosso curso da hostilidade à hospitalidade, construindo empatia, mediação de conflitos num contexto de intolerância e de ódio. As 5 primeiras aulas foram dedicadas ao exercício de olhar para dentro, de acolher a nossa solidão, de conhecer a nós mesmos, desenvolver amor próprio. A partir deste exercício de empoderamento de si, de autocuidado, de respeito por nossa própria individualidade, de acolhimento da nossa singularidade, de reconhecimento das nossas contradições, do caráter potente e, ao mesmo tempo, frágil da experiência humana. A partir disso, a gente passa a olhar para fora e a gente entrou na segunda metade do curso, falando sobre esse exercício da hospitalidade, esse exercício do acolhimento do outro. Na última aula, nós falamos sobre quando a experiência religiosa capturada, sequestrada pelo fundamentalismo e pelo extremismo, acaba se tornando um dispositivo de hostilidade, de antipatia, de indiferença, e não de promoção da vida, do bem comum, da escuta, de uma convivência fraterna. Hoje, nós vamos falar sobre 4 conceitos. Vamos desenvolvê-los ao longo desta aula. Intolerância, primeiro conceito. Tolerância, segundo conceito. Respeito, terceiro conceito. Solidariedade, quarto conceito. Que caminho é esse? Que nós transitamos da intolerância para a solidariedade. Então, convido você a refletir comigo na aula de hoje. Bem, a intolerância, ela está relacionada à produção de um estigma sobre o outro, sobre a definição que se antecipa sobre o outro e que impede que o outro possa ser por si mesmo. Como assim, Henrique? A intolerância, portanto, está vinculada à produção de um estigma social. E a partir desse estigma, a pessoa passa a ser lida, interpretada e definida. A intolerância também está relacionada à projeção da imagem do outro conforme os nossos preconceitos. Via de regra, a intolerância que produz um estigma sobre o outro, que projeta uma imagem sobre o outro, está relacionada a um preconceito que impede completamente que um diálogo verdadeiro possa ser feito. A intolerância, além de produzir um estigma, de projetar a imagem do outro, ela gera uma espécie de falso testemunho, via de regra. Como assim falso testemunho? Vou beber agora um pouco nas fontes da tradição bíblica. Sabe aquele testamento, aquele mandamento, melhor dizendo, não dirás falso testemunho? Ali são mandamentos para a organização da vida em comunhão, da vida em comunidade. O que é o falso testemunho numa vida em comunidade? É você sentenciar algo sobre o outro sem que isso corresponda à verdade, impedindo que o outro fale por si e se defenda. Falso testemunho. Por exemplo, imagina um conflito entre vizinhos, numa comunidade, numa perspectiva tribal, lá no contexto do Antigo Testamento, na origem do povo de Israel. Os mandamentos estão relacionados à organização da vivência comunitária, conflitos que acontecem no dia a dia. Então, se você tem um conflito, você chama testemunhas para que possam falar sobre o que viram.
Se essa testemunha dá um falso testemunho, ela distorce o juízo, ela impede que haja uma interpretação correta. E ela, via de regra, deixa as pessoas vulneráveis a uma sentença injusta. Portanto, o falso testemunho distorce a verdade, distorce o direito, impede a justiça e, via de regra, deixa mais desprotegido aquele que não pode se defender, aquele que, num contexto social, já se encontra vulnerável. Henrique, o que intolerância tem a ver com falso testemunho? É porque, via de regra, a intolerância impede que você escute de verdade o que o outro tem a dizer. Impede que você considere o argumento que o outro de fato tem. O outro, essa outra pessoa de quem você guarda essa repulsa e essa intolerância, passa a ser definida pelo estigma que você a define, pela projeção que você faz. A pessoa não existe mais por si. Ela é uma projeção do seu preconceito, que estigmatiza essa pessoa, define quem essa pessoa é, sem que isso corresponda ao que ela diz e ao que ela faz. Portanto, uma espécie de falso testemunho. Você define o outro sem que isso corresponda à verdade do outro e você impede que o outro fale de verdade, porque a escuta já está viciada, impedindo que a outra pessoa exista por si. Então, a intolerância tem a ver com produção de estigma, a intolerância tem a ver com a construção de um ambiente em que o falso testemunho é deliberado. Eu digo que o outro é, sem que o outro possa dizer sobre si. A intolerância, consequentemente, repara que essas características necessariamente se relacionam. Produção do estigma, projeção sobre quem é o outro, falso testemunho sobre o outro, impossibilidade completa de uma escuta verdadeira, de um diálogo genuíno. E o que acontece? A intolerância produz o silenciamento do outro. Como assim silenciamento? O outro perde o direito de falar, perde o direito de argumentar, perde o direito de verdadeiramente interferir no nosso pensamento. Eu já tenho uma verdade pronta, eu já tenho uma verdade absoluta, não me importa mais o que o outro diga. Este outro, a quem eu acesso pela intolerância, já não pode mais falar, está petrificado, está enclausurado, está empacotado, está rotulado no estigma e na projeção que eu tenho sobre ele. Bem, a intolerância tem a ver com estigma, projeção, falso testemunho, impossibilidade de escuta, silenciamento da voz do outro. O outro é a projeção do meu preconceito. Qual é a consequência, então, da intolerância? Primeiro, a indiferença. Intolerância tem relação direta com indiferença. Ou seja, se este outro, e outro, que eu já falei aqui várias vezes essa palavra, outro é outra pessoa, ser humano. Esse outro, se é alvo de preconceito, se é alvo de discriminação, se é alvo de violência, isso não comove, isso não gera dor. Por quê? Porque a intolerância retira deste outro o status de plena dignidade. Se este outro é alvo de alguma injustiça ou de algum sofrimento, isso não importa. A intolerância tem a ver com a produção de vidas descartáveis, vidas que valem menos. Consequentemente, o seu sofrimento importa menos. Consequentemente, a sua morte importa menos. Repara, intolerância tem a ver com indiferença. O sofrimento do outro
já não mais afeta o nosso coração, porque esse outro não é visto como igual em humanidade, em direitos, mas esse outro é estigmatizado, esse outro é rotulado, esse outro é projetado, esse outro é invisibilizado, esse outro é silenciado. Então a vida desse outro não aparece diante de mim como sagrada, porque os meus afetos já não acolhem mais a existência plena deste outro. Portanto, uma consequência da intolerância é a indiferença diante do sofrimento do outro. A outra consequência da intolerância é a chamada violência ativa. É quando a intolerância ganha o contorno de um movimento deliberadamente violento. E são muitos, tristemente muitos, os exemplos no passado e no presente em que a intolerância se manifesta numa ação deliberada de violência contra o outro. Então, a intolerância pode transitar na indiferença, que fica em silêncio diante da violência. E a intolerância pode se manifestar numa violência deliberada, numa violência ativa, que provoca o sofrimento do outro. Inclusive, tantas e tantas vezes o sofrimento final, o sofrimento fatal, como o homicídio derivado do ódio. A existência do outro incomoda. Então ela tem que ser ou domesticada, ou transformada, ou eliminada. Mas a intolerância desconfia e não acolhe a liberdade humana. Ela quer moldar o outro conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, os nossos valores. Portanto, intolerância tem a ver com indiferença ou violência ativa. Agora, não dá para falar só em intolerância como algo que gera hostilidade, que gera ambientes de indiferença e de violência. Nós precisamos entender melhor como e a partir de que esta intolerância se manifesta nas relações humanas, no nosso contexto histórico, na nossa sociedade. Daí tem dispositivos estruturais da nossa sociedade que ativam a intolerância. Não basta falar em intolerância. Tem nomes aí mais diretos, mais precisos, que precisam ser dados para a gente identificar como esta intolerância se materializa no dia a dia. Daí, eu preciso falar do racismo como um elemento estrutural da nossa sociedade. Desde a colonização da América, desde quase 400 anos de escravidão sobre o povo negro, massacre sobre os povos indígenas, a colonização da América é estruturalmente racista. Ela coloca a cultura europeia e branca como topo da civilização e tudo aquilo que é diferente dessa cultura é visto como algo inferior, como algo exótico, como algo selvagem, como algo primitivo, como algo atrasado, como algo inimigo, como algo do mal. Então, repara que o racismo não pode ser explicado apenas por comportamentos individuais. Também não pode ser explicado apenas por comportamento de grupo. O racismo não está só no campo do caráter, da intenção. Tem um monte de gente bacana, o famoso gente boa, que é racista. Porque a sociedade é racista, porque o automático da sociedade é racista, porque a normalidade desse modelo de sociedade é racista. Porque se a pessoa que está numa posição de privilégio não reconhece essa posição de privilégio, necessariamente, independente da sua índole, do seu caráter, ela reproduz o racismo.
O racismo está no genocídio da juventude negra, no encarceramento em massa da população negra, na dizimação dos povos indígenas, na subrepresentação de negros e negras nos espaços de poder, das escolas, das empresas, dos sindicatos, das câmaras legislativas, do poder judiciário, do poder executivo, da grande mídia, da grande imprensa. O racismo está na linguagem, nos meios de comunicação, na violência do Estado, na seletividade penal. O racismo provoca muitas mortes em vida e a morte da própria vida. Falando como cristão, como discípulo de Jesus, o cristianismo colonizador é racista. Embranquece Jesus, não só no sentido epidérmico, mas no sentido de projeto de sociedade, de símbolos. Eu lembro, acho que já contei aqui, quando eu era criança, que me diziam que a cor do pecado era preta, a cor da salvação era branca. Eu chegava em casa e dizia para minha mãe, que é branca, que eu não queria me parecer com meu pai, que é negro. Pode parecer simples, mas imagina a violência dessa narrativa sobre a subjetividade de uma criança que não é branca. O racismo é o automático. O racismo é a normalidade desse modelo de sociedade. O racismo é um dispositivo de intolerância na nossa sociedade, sem dúvida alguma. Vou dar um exemplo meu, acho até que talvez já tenha contado aqui. Quando eu era adolescente, eu, garoto, evangélico, igreja batista, eu passava, eventualmente, numa esquina, sei lá, numa rua lá de Niterói, minha cidade de origem, que tivesse uma oferenda, eu sentia medo. Olha que curioso, eu sentia medo de uma oferenda. E até dentro de mim, confesso a vocês, eu dizia, está repreendido em nome de Jesus. Hoje, evidentemente, eu me arrependo disso. Minha mentalidade, graças a Deus, se modificou completamente. Mas eu era um adolescente que tinha medo de oferendas de umbanda, de candomblé. Eu não tinha uma disposição violenta, não fazia parte de um grupo que saía por aí atacando o terreiro. Não. Mas a minha subjetividade estava formada para eu sentir medo das religiões de matriz africana. Por quê? Será coincidência? Será acaso? Será aleatoriedade que justamente as religiões de matriz africana provocavam em mim medo, como se fosse alguma coisa contra mim que eu precisava repreender? Não basta falar em intolerância. A intolerância que eu tinha estava mediada e formada pelo racismo que formava as minhas emoções, as minhas mediações com a realidade. Eu precisei questionar essa normalidade para superar essa mediação racista, para me livrar desse medo, na verdade, dessa intolerância, para poder celebrar a pluralidade religiosa e perceber a beleza, a sacralidade das religiões de matriz africana. Mas a minha emoção, entre aspas, automática, instintiva, imediata, era medo. Mas não era instinto, não era automático, era algo historicamente produzido. O racismo é uma operação política histórica que está para além de índole e de caráter. É um sistema que confere privilégios e vantagens à branquitude e leva desvantagens, riscos, vulnerabilidades e violências para a não branquitude. Portanto, o racismo é uma relação de poder que beneficia uns e prejudica outros. No nosso país, prejudica, coisifica, banaliza, persegue, culpabiliza, amassa, massacra e mata o povo negro, o povo indígena, entendeu? Como não basta falar em intolerância. Intolerância, com as características que a gente viu aqui, tem a ver no Brasil com racismo. Lembra do falso testemunho que eu falei? Uma das características da intolerância? Pois bem, o que é o falso testemunho? É você definir o outro sem que o outro possa existir por conta própria. Eu, quando adolescente,
quando sentia medo das religiões de matriz africana, o que eu conhecia sobre elas? Qual era o convívio que eu tinha? Nada. Não conhecia e não convivia. Só que na minha mentalidade eu sabia tudo. Religiões que podiam me fazer mal, que podiam me atacar, ou seja, um falso testemunho. Sem conviver, sem conhecer, sem escutar, sem dar a mão, eu achava que já tudo sabia. Criava o estigma, a projeção, impedia que o outro falasse, portanto silenciava a sua voz e tinha ali a intolerância dentro do meu coração. Não estou aqui fazendo uma análise moral da minha história, mas estou vendo a minha história, em parte, como produto de uma intolerância derivada do racismo. A gente também pode aplicar a intolerância, ou perceber a manifestação da intolerância, compreendendo outro dispositivo da nossa sociedade, que é o patriarcado, como sistema de poder que confere privilégios e vantagens ao homem. O patriarcado, enquanto sistema, tem o machismo enquanto prática cotidiana. E daí tem a misoginia, são vários conceitos nessa aula, né? O patriarcado enquanto sistema, o machismo enquanto prática e a misoginia, que é o ódio às mulheres. E daí cultura do estupro, e daí feminicídio, e daí desigualdade no mercado de trabalho e vários mecanismos cotidianos de imposição, de submissão e de violência contra as mulheres. E nós, homens, nós somos necessariamente, em algum grau, produtores e reprodutores desse machismo, porque é o normal da nossa sociedade. Eu tenho aprendido que, quando confrontados com a nossa formação machista, nós precisamos aprender a ficar confortáveis no desconforto. Porque ninguém gosta de ser confrontado, mas nós precisamos aprender a ficar confortáveis no desconforto de sermos confrontados. Porque, enquanto homens, a sociedade necessariamente nos confere privilégios e vantagens. Uma rua à noite, numa cidade, ela tem um significado para o corpo da mulher e outro significado para o corpo do homem passando ali. O modelo de sociedade patriarcal impõe uma violência sistêmica ao corpo das mulheres. Então, a intolerância é ativada por essa formação patriarcal, machista, misógina da nossa sociedade. E também podemos falar, por exemplo, da cis-heteronormatividade. Ou seja, tudo aquilo que não se encaixa nesse modelo cisgênero e heteronormativo, também a intolerância é ativada. Vocês sabiam que o Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo? Vocês sabiam que a violência contra LGBTs no Brasil é cotidiana? Vocês sabiam que o homicídio derivado do ódio geralmente tem traços de tortura? E por que o homicídio derivado do ódio geralmente tem traços de tortura? Porque não basta matar. É preciso impor sofrimento gradativo, de tal forma que a pessoa saiba que está morrendo por ser quem é. A intolerância é ativada pelo racismo. A intolerância é ativada pelo machismo. A intolerância é ativada pela LGBTfobia. A intolerância é ativada pelo fundamentalismo religioso. Estamos vendo no Brasil o crescimento de uma violência histórica contra as religiões de matriz africana. Já entendemos que essa intolerância tem como dispositivo motivador o racismo, mas tem também a ver com esse fundamentalismo que guarda para si uma verdade absoluta e não consegue reconhecer a dignidade do outro, se importar com a vida do outro, se importar com o sofrimento do outro, defender o direito à liberdade do outro.
Porque a indiferença é cúmplice da maldade. Vou repetir essa frase. A indiferença é cúmplice da maldade. Já ouvi um monte de gente dizendo, mas eu não vou lá bater em ninguém. Eu não sou aquele que vai lá e joga pedra. Eu não sou aquele que vai lá e xinga. Mas se você não se comove diante dessa dor, se você não levanta sua voz contra essa injustiça, então você, em certa medida, é cúmplice dessa maldade. A neutralidade diante da injustiça é a posição em favor da injustiça. A neutralidade diante da violência é, na verdade, uma posição em favor da violência. A intolerância, quando não gera violência ativa e deliberada, ela gera indiferença, e a indiferença ajuda a promover a violência em um ambiente de hostilidade, em que vários corpos são selecionados para subalternidade, para subcidadania, para a morte. Portanto, fazendo aqui uma revisão, intolerância tem a ver com estigma, tem a ver com a projeção de uma imagem sobre o outro, falso testemunho sobre o outro, impossibilidade de escuta, tem a ver com indiferença e com violência ativa. E tem dispositivos históricos, culturais, que ativam e potencializam a intolerância. Falamos do racismo, falamos do fundamentalismo, falamos do patriarcado e do machismo, e falamos da LGBTfobia. Mas, para além desses dispositivos estruturais e estruturantes, sabemos que a intolerância vai operando no dia a dia, nas nossas relações cotidianas, e vamos perdendo a capacidade de empatia, de acolhimento do universo do outro, de se importar com a vida do outro. Bem, vamos sair da intolerância e vamos dar um passo positivo. Eu ouço muita gente dizendo, por uma cultura tolerante, por uma cultura de tolerância entre as pessoas. Eu ouço muita expressão, vamos cultivar tolerância religiosa. Bem, primeiro eu vou reconhecer que a tolerância com relação à intolerância é um avanço. É melhor a tolerância do que a intolerância, mas quero aqui defender a seguinte tese. A tolerância é insuficiente para a construção de uma sociedade efetivamente melhor. Por quê? A tolerância impede a violência ativa, mas não impede a indiferença e não suprime os dispositivos de preconceito. Eu vou repetir. Qual é a vantagem da tolerância com relação à intolerância? É que a tolerância impede a violência ativa, deliberada, intencional, que vai lá provocar sofrimento, inclusive físico e fatal ao outro. Ótimo. Então, a pessoa que tolera não vai lá bater, não vai lá xingar, não vai lá matar, não vai lá excluir. Só que tolerar é mais ou menos assim. O outro ainda é insuportável, indigno. Eu só não vou excluí-lo. Eu só não vou eliminá-lo deliberadamente, só não vou matá-lo. Mas se ele é excluído, se ele é eliminado, se ele é morto, isso também não importa. Porque a tolerância não gera diálogo. A tolerância não abre a escuta. A tolerância não faz mediação de conflito. A tolerância não busca ativamente a paz e a justiça. A tolerância impede a violência ativa. E é verdade, isso é um ganho com relação à intolerância. Mas é insuficiente para a hospitalidade que constrói um mundo efetivamente melhor para todas as pessoas. Portanto, a tolerância ainda está na lógica da insuportabilidade da vida do outro, da indignidade da vida do outro, da invisibilidade da vida do outro. Portanto, se esse outro é alvo de constante humilhação e violência, a tolerância não defende, não, essa pessoa. Não vai lá colocar o rosto para proteger a pessoa que é alvo de algum preconceito, alguma discriminação, algum tipo de violência. Portanto, a tolerância é um avanço com relação à intolerância, mas não é suficiente para a produção da paz. A tolerância impede a violência ativa, mas mantém a indiferença
e reproduz os mecanismos de preconceito, discriminação e, assim, impossibilita o convívio fraterno, a síntese na diversidade. Bem, saindo da intolerância para a tolerância e agora saindo da tolerância para o respeito. Agora eu vou chamar a atenção para um passo mais contundente, um passo com efeitos melhores. O respeito já é um passo além, porque o respeito reconhece a existência digna do outro. Aqui vamos trabalhar o conceito de alteridade. O que é alteridade? É o reconhecimento pleno da vida própria do outro. O outro não deve ser a mera extensão da minha vontade. O outro não pode ser uma marionete do meu desejo. Eu não aprendo com o outro somente naquilo que o outro concorda comigo, mas o outro tem vida própria. Eu sou capaz de reconhecer ali uma existência autônoma, uma existência autônoma, uma existência livre, uma existência que tem plenos direitos e uma existência que eu preciso ouvir, que eu preciso ver, que eu preciso reconhecer. Então, o respeito já começa a produzir alteridade, que é o reconhecimento de que o outro não se reduz a mim, nem se limita a mim, e o respeito começa a construir empatia. Pronto, estamos saindo agora da indiferença. Porque se eu reconheço a existência do outro, se a existência do outro é digna, é plena, é autônoma, é livre, é sagrada, então esta vida me importa. Todas as vidas me importam. Então, se essa vida começa a entrar no meu universo afetivo, já não posso mais ficar indiferente diante do seu sofrimento. Por isso que o respeito vai além da tolerância, porque ele já inclui alteridade, por um lado, empatia, por outro, e reconhecimento pleno da dignidade do outro. Eu respeito você. Isso é tão profundo, isso é tão belo. E atenção, vamos tomar cuidado com uma conclusão que seria muito equivocada da aula de hoje. Em nenhum momento desse curso eu estou propondo uniformidade. Em nenhum momento deste curso eu estou propondo padronização. Em nenhum momento deste curso eu estou propondo formatação comportamental. Em nenhum momento deste curso eu estou propondo supressão de conflitos. Em nenhum momento deste curso eu estou propondo concordância o tempo inteiro, produção forçada de consenso. Tudo isso é de uma lógica autoritária, totalitária, violenta, ditatorial, fascista. Vocês têm ouvido muito esse conceito, esse termo? Esse modelo político comportamental que exclui a diversidade, que elimina o conflito na base da força, da violência, da formatação comportamental, da unidade que é produzida arbitrariamente, suprimindo a diversidade e a singularidade. Eu não estou falando isso de jeito nenhum. Democracia pressupõe diversidade. Democracia pressupõe respeito às posições minoritárias. Democracia pressupõe dignidade de todos os corpos. Democracia pressupõe conflito. O problema não é ter conflito. O problema é como a gente gere e lida com o conflito. Então, quando eu falo em respeito, eu não estou falando você tem que se anular para concordar totalmente com o outro. Eu estou falando de uma zona
em que eu posso chegar com a minha individualidade, você pode chegar com a sua individualidade e com maturidade emocional nós podemos nos relacionar, inclusive discordando, inclusive divergindo, inclusive tendo posições contrárias. É porque existem posições que já, a princípio, eliminam a diversidade e prometem a morte do outro. E essas posições não cabem num contexto democrático. É aquela famosa discussão sobre liberdade de expressão, em que algumas pessoas tentam usar o conceito de liberdade de expressão, que é fundamental, para fazer discurso de ódio, racista, misógino, desejando a morte do outro. Mas aí são posições que rompem com a lógica da própria convivência na diferença. O objetivo desse curso não é chegar no final, você convencido de que você não pode ser você mesmo e que você tem que anular a sua singularidade para sair por unidade forçada. Não estou falando de unidade forçada. Não estou falando de supressão de conflitos. Não estou falando de anular singularidade, individualidade. Não estou falando disso. A vida requer maturidade. Relacionamento humano tem flores e espinhos. Conviver é prazeroso e doloroso ao mesmo tempo. Isso exige pactos, acordos, paciência, perseverança, respeito. O respeito reconhece a alteridade, o respeito gera empatia, o respeito, mais do que eliminar a violência ativa, supera também a indiferença, o respeito abre caminho. Agora sim, o respeito abre caminho para o verdadeiro convívio. Intolerância elimina convívio. Tolerância também não possibilita convívio. Respeito abre espaço para que a gente, em demarcações mínimas, possa conversar, conviver e divergir, ter conflito, pelo direito ao conflito na convivência. Isso é tão importante. E, por fim, a solidariedade, que é o estágio final daquilo que eu quero falar hoje. Da intolerância para tolerância. Da tolerância para o respeito, que já abre a existência do outro no meu campo visual. O respeito posiciona para o diálogo. E a solidariedade? A solidariedade, eu quero chamar atenção para o movimento. Se o respeito me posiciona diante do outro e faz o outro existir com dignidade e autonomia para mim, a solidariedade é o movimento concreto que me coloca em relação com o outro. Eu respeito, eu me posiciono. Eu me solidarizo, eu me envolvo. Eu converso, eu convivo, eu participo da vida do outro e o outro participa da minha vida. A gente fica em silêncio junto, a gente fala e o outro ouve. A solidariedade mobiliza ações para a promoção de um ambiente de hospitalidade e de vida plena para todas as pessoas. Então eu sei que esse país que a gente vive é cheio de dispositivos sociais e culturais de intolerância. Solidariedade é, a partir do respeito, da alteridade e da empatia, eu quebrar o silêncio e me colocar no movimento em defesa da dignidade de todas as pessoas. Então, a solidariedade me compromete eticamente. Eu não posso só me importar afetivamente. Eu preciso agir eticamente para que o outro tenha vida plena, vida em liberdade, possa viver com todos os seus direitos plenamente garantidos. Esse é o ponto nevrálgico e fundamental. E a solidariedade, insisto muito, não tem a ver com pena, não tem a ver com caridade. A solidariedade tem a ver com produção de justiça e
reparação das injustiças. Solidariedade não é alguém que se sente superior, que vai lá ajudar alguém que essa pessoa acha inferior, e, na verdade, ajudar o outro é limpar a própria consciência. É a caridade no seu sentido vertical. Na verdade, você mais ajuda para se sentir bem do que porque você se importa efetivamente com a situação do outro. A solidariedade não tem a ver com pena. A solidariedade não tem a ver com arrogância. A solidariedade tem a ver com partilha de vida. Tem a ver com reconhecimento de que fazemos parte, juntos e juntas, dessa experiência humana. Portanto, a solidariedade não presta favor. A solidariedade é um dever ético para produzir justiça. O racismo é uma forma de injustiça. O machismo é uma forma de injustiça. O fundamentalismo gera injustiça. E, para além disso, na nossa convivência cotidiana, solidariedade não é prestar favor. Solidariedade é ir ao encontro para produzir justiça, superar a opressão, para que as pessoas possam viver com plena liberdade. Então, por exemplo, as religiões de matriz africana, eu já falei aqui, são historicamente perseguidas no Brasil. O que é ter solidariedade? É compreender que o racismo é uma injustiça, que o racismo gera intolerância, portanto gera indiferença, portanto gera violência ativa, portanto provoca sofrimento, portanto subtrai direitos, portanto promove violência e até mesmo morte. O que a solidariedade faz? A solidariedade, fruto do respeito, do reconhecimento do outro, faz com que a gente se posicione política e eticamente para dizer o seguinte: essa violência não pode continuar. Essas pessoas, em sua dignidade plena, têm todo o direito à vida, à expressão da sua fé. Então, eu fico imaginando o nosso país tomado por uma perspectiva de respeito e de solidariedade. A gente tem visto a internet ser utilizada para fake news. A gente tem visto campanhas de difamação, uso deliberado da inverdade, da mentira, para perseguir pessoas, ameaça de morte. Hoje, no dia que estou dando essa aula, estamos completando 1000 dias do assassinato de Marielle Franco e Anderson, por exemplo. E até hoje não sabemos quem mandou matar. Por que aqueles tiros no corpo de uma mulher preta, bissexual, da favela, militante de direitos humanos? Quanta intolerância elevada de patriarcado, machismo e racismo estão na operação desse crime, dessa execução, gente? E o que é solidariedade? Solidariedade é não achar isso normal. Solidariedade é não ficar em silêncio diante da morte da Marielle e de tantas outras pessoas. Nós estamos tendo os nossos afetos petrificados, plastificados, nosso coração está endurecendo. Tem uma música de uma banda, acho que irlandesa, Radiohead, Fake Plastic Trees, árvores de plástico. E a música vai projetando um cenário em que tudo é feito de plástico. Não tem mais seiva, não tem mais vida orgânica, não tem mais contato com a terra. E às vezes parece que o nosso coração está se plastificando. Falta sangue, falta vitalidade, falta empatia, falta respeito, falta solidariedade. Tem pessoas que comemoram a morte do outro. Ou tem pessoas que dizem, e daí? São mais de 170 mil vidas perdidas por essa pandemia, sendo que medidas outras, mais responsáveis, poderiam ter salvado
tantas pessoas, tantas famílias. E a gente vê uma certa banalização da morte. Quem está mais morrendo já? Olha os dispositivos aí. Já estão morrendo mais pobres, já estão morrendo mais negros, porque lembra, não basta falar em intolerância. Tem dispositivos históricos que aplicam essa intolerância. E não basta tolerar. Eu te odeio, mas tolero a sua existência. Nós somos capazes de produzir alguma coisa melhor. Alguma coisa que entre na esfera do respeito e da solidariedade. De quebrar as relações de hierarquia e injustiça. De celebrar uma unidade na diversidade. De reconhecer que conviver significa lidar com conflitos. Mas não usar a violência como método de solução de conflitos, que é o que está acontecendo. Ainda mais com essa ideia de cada cidadão com uma arma na mão. E essa ideia estranha de cidadão de bem, que a gente vai conversar ainda no curso. Quem é o cidadão de bem? Como se define o cidadão de bem? Quem se sente assim tão facilmente cidadão de bem? Cidadão de bem é uma ilusão para definir o cidadão de mal, ou do mal. E o cidadão do mal tem endereço. O cidadão do mal tem cor. O cidadão do mal já vem com todo um estigma produzido. Por isso pode ser abatido, quebrado, jogado no chão, eliminado. Esse é o país do genocídio da juventude negra. E mais absurdo que o absurdo é quando o absurdo deixa de ser absurdo. Árvores feitas de plástico, mentes feitas de plástico, corações feitos de plástico, olhos feitos de plástico, perdendo capacidade de empatia. A gente se emociona com sessão da tarde. Chora com série. Entra em prantos diante de um filme de Hollywood. Os nossos êxtases emocionais são de entretenimento, mas a vida concreta já não nos toca mais. Somos histéricos, não mais éticos. Não tem problema, tá, gente? Eu me emociono com série, com sessão da tarde, eu vejo filme de Hollywood, vejo até novela, hein? Estou confessando para vocês. É que na discussão moral é óbvio que a gente chora com entretenimento, não tem problema nenhum com isso, e até é bom. Mas eu só quero chamar a atenção que as coisas mais singelas da vida, que a dor do mundo às vezes passa despercebida diante da produção sistêmica da intolerância e da plastificação dos afetos. Então vamos vencer a intolerância com a tolerância. Vamos superar a tolerância com o respeito. E vamos reafirmar o respeito para que ele desemboque na solidariedade. Que seja essa a nossa decisão todos os dias quando a gente acordar. Fraterno abraço. Até semana.